quero agradecer a vossa presença e o facto de escolherem virem para aqui num dia tão belo como hoje, com calor, até estar na praia. Quero agradecer, obviamente, ao Luís Mário, um grande amigo, e além do grande escritor que eu admiro, é também um grande amigo, portanto é um prazer redobrado tê-lo aqui connosco hoje. Agradeço também, como sempre, à Constança, que é a nossa jovem leitora. E então, eu, como vocês já sabem, temos aqui caras novas, sejam bem-vindos também. Mas, de um modo geral, isto processa-se de uma maneira. Eu costumo fazer uma pequena apresentação do escritor e uma brevíssima apresentação do livro. Há muitas pessoas que já leram o livro, não é? Porque nós distribuímos o livro no mês anterior, mas há outras pessoas que não conhecem o livro e então faço sempre assim uma espécie de apresentação que também serve de um modo para contextualizar depois o diálogo, não é? Depois eu faço converso com o Luís um bocadinho, a Constança lê também aqui uns excertos e depois passamos a bola para o vosso lado e vocês que são livres de colocar as vossas questões, observações, lerem extratos, excertos que vos interessaram particularmente, etc. Então, eu começo por... não é preciso estar assim com esse ar tão... Claro, então é natural, a pessoa fica um bocadinho constrangida. Sim, mas estamos num ambiente de família. Sim, e este grupo da leitura está-se a transformar mesmo num grupo de amigos e isso é muito interessante para nós. E o Luís também já esteve cá várias vezes como leitor, autor deste grupo. Portanto, então, o Luís Mário é um lisboeta com 2 filhos. Sim. Que é um conhecido jornalista, crítico musical, cronista de viagens e professor. Ele começou a escrever, ele esteve ligado à equipa fundadora do jornal O Público, onde escreveu sobretudo sobre temas da cultura popular, música, sobretudo música, e depois, mais tarde, a partir de 2000, quando o Público iniciou o suplemento Fugas, que é um suplemento de viagens, o Luís iniciou-se então na crónica de viagens e a partir daí dedicou-se à crónica de viagens, não só no Público, mas em várias revistas especializadas. Em termos de livros, publicou um livro sobre o GNR, afetivamente. Já foi há muito tempo. Pronto, não sei, foi em 89, pronto, só mostra que foste bastante precoce, Luís. Depois foi editor e coautor do volume Os 100 melhores álbuns da música portuguesa, de 98, e agora ninguém sabe onde está, que 2017, da editora Avismo. E que agora, ultimamente, o Luís tem tido um projeto diferente que está ligado ao mais. Foi o criador de uma agência de visitas culturais que se chama Lisbon Art and Soul. É muito interessante se vocês quiserem seguir na internet. Pronto, então quase todas as pessoas, eu acho que já leram o livro, não sei, mas há aqui algumas pessoas que não leram. Então, esta é a minha leitura, Luís, provavelmente há aqui muitos aspectos que tu não vais concordar, mas então, pronto, eu começo por dizer que a crónica de viagem é um género literário que apaixona escritores e leitores desde tempos imemoriais, como vocês sabem, e onde os portugueses particularmente têm tido uma tradição muito bem firmada, que remonta já à Idade Média, com aquelas as viagens de São Brandão, depois consolidada na expansão marítima, onde de facto temos uma tradição riquíssima de crónicas de viagens e que prossegue até ao presente. Ora, este livro enquadra-se nessa tradição e reúne 50 crónicas de viagem que reescrevem textos publicados pelo autor em jornais e revistas entre 2000 e 2015. Num registro intimista e bem-humorado, os textos entrelaçam autobiografia, ensaio, memória e ficção, dando corpo a micronarrativas escritas da primeira pessoa e que se abrem, essas micronarrativas acabam por viver de reflexões sobre a viagem nas suas múltiplas dimensões. Ancoradas nos mais diversos pontos do globo, por exemplo, desde Nova Iorque até Zagreb, da Etiópia ao Cazaquistão, ou ao Rajastão, por exemplo, as crónicas no seu conjunto adotam um prisma original e provocador,
Ou seja, elas oferecem quase tudo sobre as viagens, salvo as habituais apreciações e descrições dos destinos turísticos. E neste aspecto, o leque temático é muito surpreendente, muito criativo e muito amplo. Vamos encontrar aqui divertidos apontamentos sobre tipos de viajantes, sobre camas de hotel, sobre embustes turísticos, sobre o vício da expansão turística, por exemplo, a par do fascínio dos pequenos hotéis de decoração kitsch, que, citando, contribuem tanto ou mais do que o aquecimento central para quebrar o gelo das relações humanas. Aqui surgem histórias comoventes de taxistas, relatos de envolvimentos sentimentais tão intensos quanto fugazes com turistas acabados de conhecer, a que se juntam também, por exemplo, e agora aqui cito, conversas com desconhecidos, pirados, que tornam as viagens mais divertidas e mais nossas. Há especulações sobre pessoas com quem apenas se sonha viajar e com que não se quereria viajar de todo. Há especulações sobre viagens que fazem lembrar outras viagens e sobre o encanto das viagens que ainda estão por vir. Fala-se da ligação da viagem à ilusão e ao sonho, da diferença de estado de espírito do viajante na partida e no regresso, do que é ser-se português lá fora, e também se fala da escrita e do registro fotográfico de certos momentos que são, por vezes, o melhor de viajar, segundo Luís. Estes são só alguns exemplos da enorme diversidade e criatividade dos assuntos abordados. Estamos, assim, perante uma espécie de tratado sobre a viagem com a aparência despretensiosa de um caderno de apontamentos, que a própria gráfica sugere essa ideia, que, no entanto, oferece sugestivas reflexões sobre a natureza das viagens, o ato de viajar e a nossa própria condição de seres humanos em trânsito. Privilegia-se, na minha opinião, privilegia-se a viagem enquanto experiência de procura, de questionamento e de encontro, permeada de desejo, expectativa e memória. Mas a obra propõe também uma inquietante travessia pelo tempo, que me parece também incrível. É que quando o leitor se confronta com objetos e usos pertencentes a um passado irremediavelmente perdido. Por exemplo, encontramos rolos de película, postais, mapas, notas encontradas no chão, que hoje é raro, ninguém usa notas, museus vazios, perguntas feitas a transeuntes na rua, não é? E hoje em dia as pessoas não fazem essas perguntas, já, acho eu, toda a gente anda sempre com o GPS e sabe-se orientar. Bem, isso pronto. depende das pessoas e da geração. Exatamente, mas é verdade. Premiada de um vago romantismo nostálgico, sentido poético e muita ironia, a escrita exibe um estilo ágil e sedutor que convida à leitura. Em suma, pensar a viagem na amplitude do seu significado existencial, mergulhando diretamente na experiência e na singularidade vivida, e isto com humor e aparente leveza, tal é a proeza destas crónicas. E para mim é precisamente aí, nessa duplicidade de complexidade e leveza, que reside a maior força de ninguém sabe onde está. Muito obrigada, Luís. Agora, parabéns por este livro. Eu acho que as pessoas concordam comigo. Vamos já ver a seguir. Constância, vais ler aqui dois pequenos excertos. O primeiro está nas páginas 22 e 23. Pernoitar numa cama estranha. Adormecer fora de casa são manobras de diversão que se prestam a alavancar o nosso teatro pessoal e sombrio. O wild side, portanto, dessa comodidade que é fazer turismo. Achei essa associação do turismo com fantasmas à solta uma ideia ultra sugestiva, o suficiente de me fazer ganhar apetite e descer à sala de pequenos almoços do hotel em Zurique. Àquela hora madrugadora, não havia mais clientes, nem sequer pessoal de serviço, até que apareceu uma garota para me propor café e perguntar o número dos meus aposentos. Abriu muito os olhos e mostrou-se surpreendida quando comentei que tinha acordado sobressaltado. Comentou até que o quarto que me calhara costumava estar sempre ocupado por casais recém-casados. Bom, é sempre possível que os sonhos das viagens de núpcias se transformem em pesadelos das noites de celibatários. O outro está na página 88 e 89. O
uniforme de forasteiro parece conferir a quem anda a fotografar de telemóvel ou de compacto em punho um misto de inocência e de liberdade, que não anda muito longe da impunidade. A ousadia que ganha o turista em férias é, em qualquer um dos casos, a mesma que lhe falta no dia-a-dia. Essa assimetria ajudará a perceber por que razão a câmara é um adereço indispensável em férias, mas é também a primeira coisa que vai para a gaveta quando se volta a casa. Aí reside o paradoxo. Vamos para o cu de Judas tirar retratos da malta que não conhecemos de lado nenhum. Nós, que não somos fotógrafos e certamente não teríamos a coragem nem a motivação para o fazer à porta de casa. Quem desse batalhão de retratistas de rostos exóticos se deu ao trabalho, ou teve a coragem, de fotografar os vizinhos da rua? É, no entanto, um daqueles paradoxos que faz sentido. Se vamos de férias para o outro lado, é frequentemente para ver e conhecer gente diferente. Depois ficamos sem jeito, como dizem os brasileiros. E não temos outro meio de meter conversa que não seja apontar a máquina fotográfica aos eventuais interlocutores. Acaba assim por se converter num gesto de simpatia ou de cortesia, o que noutras circunstâncias passaria por indiscrição. Primeiro, nós sorrimos e eles sorriem. Ou então dizem logo que não com a cabeça e passamos à frente. Quando a coisa corre bem, no entanto, depois trocam-se gestos e palavras numa língua comum, ou noutra que se inventa com as palavras que vêm à rede. Nessa sugestão de mais qualquer coisa que não acaba ali, residem por vezes os episódios mais inesquecíveis de uma viagem. Tive um desses momentos de magia no sul do Cazaquistão, quando o comboio que eu seguia na Tasquente para a Astana fez uma breve escala numa terriola perdida na imensidão das estepes. Primeiro, a senhora do quiosque da GAR assustou-se e recolheu-se quando lhe apontei o telemóvel. Lá dentro, aproveitou, no entanto, para retocar a maquilhagem, antes de voltar a assomar à janela do quiosque com o seu melhor sorriso. Tirada a fotografia, juntou-se-nos o marido, que era pica-bilhetes, mais uma senhora que vinha no comboio e que tanto entendia o meu inglês como o russo do casal. Falámos de chouriços picantes e de bebidas fortes, de crianças traquinas e do forte nevão que tinha caído na noite anterior. A terra era estéril e desoladora. Não havia nada para fazer nem para ver ali. Mas a fotografia do telemóvel fez-me ganhar novos amigos e sentir-me em casa no fim do mundo. Muito bem, obrigada. Obrigado. Ora bem, Luís, então... Agora é difícil porque tu disseste tanta coisa e depois me não, eu agora vou fiquei a pensar, agora posso ir embora. Não. Mas, é assim, talvez só uma ou duas coisas. Uma delas é que este livro é um livro que eu podia ter continuado até morrer. Porque ainda na semana passada, pronto, estive em Itália, estive na Sicília, estive em Palermo e estava numa bicha, não sei se alguém já esteve em Palermo, há um palácio gigantesco, um palácio fantástico, um palácio real, tem uma capela absolutamente espantosa e então as pessoas para ir visitar aquele sítio naturalmente têm que fazer bicha. E então estava na bicha, que demorou para aí uma hora para conseguir comprar os bilhetes, quando comecei a notar que ali ao fundo, portanto já numa zona fora do palácio, da zona turística, vamos lá, num canto de relva, estava um tipo a tocar guitarra e a cantar uma canção da Six and the Benches, uma canção remota, rara, e então ela estava lá ao fundo e eu fiquei-me a perguntar, o que é que este tipo está aqui a fazer? Ele quer dinheiro ou quer simplesmente ter um público, se calhar é um tipo que queria ser músico e que não conseguiu, que foi posto fora da banda. E depois, no mesmo dia à noite, fui a uma zona de restaurantes, e então numa zona muito turística de restaurantes, estava um tipo mais velho que eu, devia ter uns 70 anos, muito enrugado, muito magrinho, a dançar para os turistas, uma coisa de disco sound, já não lembro o que era, mas era daquelas canções mais conhecidas de disco sound. Depois imaginei se eles fossem da mesma família, se um fosse pai do outro, e que eles não poderiam ser músicos frustrados que estavam a tocar para os turistas porque não conseguiram melhor. É deste tipo de histórias que não cabem nos guias de turismo, porque assim, a verdade é que este livro é feito por alguém que o fez na condição de viajante profissional, ou seja, eu fui contratado, vamos lá, por uma publicação que é o Público,
onde trabalhei durante 10 anos na área da cultura e depois acabou aquilo que eu estava a fazer e perguntaram-me se eu queria ir para a parte das viagens. Quando acabou o público, ou seja, quando me puseram na rua, acabei por ir trabalhar para a revista da TAP. E então continuou até que o Covid acabou com a revista da TAP também. Portanto, aí tive sorte porque pouco tempo antes tinha decidido fazer este livro e, portanto, este livro nasce um bocado deste tipo de histórias que são marginais ao meu trabalho. Ou seja, o meu trabalho era realmente estar nos sítios, para escrever guias, pronto, ou para os turistas aqueles de sofá, não é? Que se sentam, como eu gostava de ir a este sítio, nunca vão lá nenhum. O próprio, pronto, há escritores como o Baudelaire que eram assim, que escreviam sobre partidas para lugares onde nunca foram e nunca saíram, ou raramente saíram do lugar em que viveram. Portanto, é para essa gente que escrevem, as pessoas que escrevem em suplementos, em revistas de viagem, mas também para aqueles que querem ir e que eventualmente vão confrontar aquilo que as pessoas escrevem com a experiência, com a sua própria experiência nesses lugares. E pronto, se calhar, eu agora parei porque se calhar já estou a falar há muito tempo. Mas só para vos dar um bocado de ideia do tipo de crónicas. Mas, no entanto, estas crónicas depois ultrapassam essa questão, quer dizer, se nós não soubermos o passado das crónicas, ou as circunstâncias específicas em que elas foram construídas, nós lemos este livro na mesma como, de facto, um livro de viagens. Sim, mas é um livro feito deste ponto de vista das histórias que caem fora dos guias turísticos comuns, em que há o eu. É assim, eu acho que há uma coisa que não sei se escrevi aqui, mas eu dei um curso sobre literatura de viagens no dia, ainda havia Diário Notícias, e, portanto, muitas das ideias que estão aqui desenvolvidas são o meu diálogo com esta tradição da literatura de viagem. A literatura de viagens tem uma norma, tem várias normas que, se não forem respeitadas, parece o género mais livre deste mundo. Houve escritores como o Joseph Kaplan, que escreveu que a literatura de viagens é um género promíscuo, que é o Red Light District da literatura, porque é um género em que cabe tudo. Portanto, é a promiscuidade total, porque todos os géneros se podem misturar dentro deste género. Mas há algumas regras apesar disso. E uma dessas regras é que, na literatura de viagem, os textos têm que ser escritos na primeira pessoa. Portanto, qual é a regra número 1? Viajar é a definição clássica, é um confronto com o outro, com a alteridade em movimento. Essa é, vamos lá, a norma número 1. Depois, a partir daí, quase tudo é possível. Mas essa é a regra portanto, que se aplica aqui no sentido em que as crónicas são textos justamente feitos na primeira pessoa, que contam histórias pessoais que não contam, que se distinguem do guia turístico, no sentido em que o guia turístico é supostamente objetivo, não tem, e neutral, ou seja, eu poderia ter escrito aquilo, mas outra pessoa ao lado também poderia ter escrito, que é suposto ser um discurso de caráter mais objetivo, não objetivo ao ponto do científico, mas a literatura de viagens distingue-se, e portanto as crónicas distinguem-se do guia de viagem neste sentido, de terem um eu, terem uma ligação pessoal, a literatura de viagens requer um confronto com o que é diferente, mas ao mesmo tempo que nos leva a pensar sobre nós mesmos. Ou seja, eu tinha preparado uma coisa também, não sei se estou a falar mais. É assim, muitas destas crónicas nasceram da ideia de caminhar. Caminhar não é a mesma coisa do que viajar. Há gente que viaja sem nunca sair de casa, apanham o avião para um sítio de férias que é igual em qualquer lado do mundo e, portanto, não saem do mesmo sítio, não é? E, ao mesmo tempo, há quem caminhe só por razões, por exemplo, desportivas, ou quem caminha em círculos. As pessoas que vão correr de manhã ou não sei o quê, não se pode propriamente dizer que estão a viajar. Portanto, há uma distância entre viajar e caminhar. O caminhar filosófico, o caminhar cultural, é aquilo que me interessa mais. Na realidade,
eu não me interessa muito por viajar hoje em dia. Interessa-me sobretudo por caminhar, por essa experiência que me permite estar em movimento, ao mesmo tempo estar a ver uma realidade diferente e que me mergulha em pensamentos que podem ser pessoais. A literatura de viagens é um género de literatura que não usa ou usa muito pouco o raciocínio dedutivo. Funciona por associação de ideias. A pessoa que caminha pensa numa coisa agora, outra daqui a 5 minutos, mas o movimento dá a dinâmica do pensamento. É preciso, por exemplo, lembrar que a primeira grande escola filosófica, no sentido mesmo de escola, que é do Aristóteles, eles pensam, refletem enquanto caminham pelo tempo, entre as colunas, como também os sofistas. Por exemplo, há aquele Basho, aquele poeta japonês do século XVII que faz os haikus, não é? E para ele o caminhar, ele percorreu o Japão a pé, não é? Claro. E o caminhar é uma prática poética. É uma Exatamente. prática poética porque se detém, de facto, no caminhar ele atenta no pormenor, no som, claro. na paisagem, e isso é que é, há, no entanto, é se uma calhar, prática. distinguir o caminhar em ambiente rural, que é teorizado primeiro pelo Rousseau, no século XVII, do caminhar urbano, que começa a ser teorizado no século XIX em França com o conceito do flaneur, que depois é desenvolvido também por um filósofo desta feita alemão, mas que dedicou os últimos 10 anos da vida dele a caminhar em Paris, que é o Walter Benjamin. Não é? Portanto, e que escreveu muito também sobre a arte do flaneur. O flaneur é muito interessante, que é o caminhante, a pessoa que caminha pela cidade ao acaso, à descoberta da cidade, como se a cidade fosse um mundo. Este é o tipo, hoje em dia, de viagem que me interessa. Estou cada vez mais com o Fernando Pessoa, que dizia que viajar é um disparate, que tem mais ideias e sabe mais, confronta-se mais com ele próprio entre Lisboa e Benfica que a maior parte dos turistas que vão à China. Ou então com esta filósofa americana que escreveu há 2 anos um texto muito engraçado no New York Times, chamada Agnes Callard, que escreveu que as pessoas só viajam para iludir a morte. Ou seja, têm uma rotina, a rotina torna-se insuportável, viajam e, portanto, quando regressam podem voltar à rotina, portanto, enganar a morte nesse sentido. A morte no sentido de não fazerem mais nada que seja interessante na vida. Então, mas já estou a perceber que tu começas logo por dizer no livro que comecei a viajar, mal sabia andar. Não é? Sim. E que a viagem, a escrita e a fotografia é quase a história da minha vida. Sim, é verdade. De facto, tu tens uma relação privilegiada com a viagem, mas eu percebo que agora estás num momento de alguma forma... Sempre foi assim. Eu gostava de estar em Nova Iorque ou de estar no Uzbequistão para poder ter um ambiente diferente para poder caminhar e nessa caminhada poder-me confrontar e ter ideias que de outra maneira não teria. Eu acho que se tem mais ideias e se sabe mais sobre nós próprios e sobre os outros também, enquanto se caminha num lugar diferente, do que propriamente em cumprir o itinerário turístico em que se vai daqui e ali, com metas precisas e com um programa pré-estabelecido. E, portanto, para ti, a escrita, neste caso, está intimamente ligada às histórias de viagem e à viagem também. Claro. Mas o que eu estou a dizer é que nem sempre viajar e caminhar coincidem. Por exemplo, eu lembro-me que uma das viagens mais marcantes que eu fiz foi, naquela idade da adolescência, dos 16, 17 anos, que estive no Brasil durante o Carnaval. E durante o Carnaval o que eu fiz foi andar pelas ruas, ou seja, eu não participava, não era um turista que vivesse a ver o Carnaval, simplesmente alimentava-me de todo o ambiente, era como se tivesse um filme a acontecer à minha volta, no qual eu não estava envolvido pessoalmente. E esse tipo de caminhada é muito interessante porque me levou a pensar, veja inclusive as fotografias que eu tirei naquela altura, ou que me tiraram naquela altura, e é muito marcante, é um momento muito marcante da minha vida, aquele Carnaval em que eu não fui realmente nem participante, nem observador, limitava-me a andar ali no meio. Isso é fantástico.
Então, tu há bocado disseste o que é que era para ti a viagem. A viagem é o confronto com o desconhecido, com o diferente, embora hoje em dia, no mundo global, não é? Há esta história muito conhecida, aquele escritor escocês de viagens, que eu tenho sempre dificuldade em pronunciar os nomes escoceses, é Dar Limpo. Ontem estávamos a ver o Brigadoon, um filme musical, e os nomes escoceses é um inferno para os dizer. Mas ele tinha esta história que andava à procura de uma comunidade cristã no Afeganistão, lá no lugar mais remoto do Afeganistão. Andou lá anos, não encontrava ninguém. Ele, entretanto, tinha uma casa em Londres, estava um dia em casa e começou a ouvir uns cânticos à janela, foi à janela e lá estava a comunidade que ele procurava no Afeganistão, mas que já não estavam lá, tinham-se refugiado em Londres. Pronto, também este tipo de viagens é possível. A gente, se calhar, tem uma experiência de viagem mais fantástica, como diria o Pessoa, entre Lisboa e Benfica. Vocês, pronto, já têm alguma idade como eu, portanto sabem que os miúdos hoje em dia, não conhecem a cidade, não sabem onde estão. E portanto, esse tipo de passeio filosófico ou de passeio cultural pode ser também interessante para as gerações mais novas serem confrontadas com a cidade, com o ritmo da cidade. Eu acho, por exemplo, fazer uma coisa que eu agora faço menos porque estou a ir para outros lados, mas antes fazia muito, saía no Cacho de Dré e ia até Alvalade a pé, ou o inverso, que é uma coisa que se faz, a maior parte das pessoas não imagina, mas em 40 minutos a distância está feita. É incrível as dimensões da cidade e das diferentes zonas da cidade, da população. E isso é uma coisa também, pronto, é fantástica. A pessoa chega a Londres e, em vez de estar a fazer os passeios todos do costume, por exemplo, há um livro muito engraçado, se eu não consigo lembrar do nome do autor, mas que eu li, que eu tenho, que é um escritor inglês que foi fazer Londres tem uma espécie de um anel, como nós temos a segunda circular, ou uma coisa assim, e ele, no lugar de escrever sobre a história de Londres ou sobre isto ou sobre aquilo, ele escreveu sobre andar, caminhar à volta da cidade ao longo deste anel, que agora é mais imaginário do que portanto, muitos muros vieram abaixo, mas que é uma maneira fantástica de conhecer uma cidade. Mas, ainda retomando essa ideia de confronto com o outro e confronto com o eu, que são aquelas as duas dimensões indissociáveis da viagem. De qualquer forma, hoje, e tu parece-me que estás, de facto, a tua concepção de viagem, parece-me que está um bocadinho em contramão relativamente às tendências atuais de nós pensarmos, não na tua perspectiva pessoal de viajar, mas hoje vivemos nesta era do turismo de massas, não é? Em que, de alguma forma, o confronto com o outro, às vezes, fica um pouco diminuído. Eu estava a falar deste texto da Agnes Callard, que é claramente um manifesto contra as viagens turísticas, não é? Ela diz uma coisa que eu acho que por acaso é verdade, que é muitas das viagens que as pessoas fazem hoje não se alteram a si próprias, ou seja, a viagem não é a experiência transformadora que classicamente era suposto ser. O que essas pessoas fazem é mudar os turistas, o que fazem é mudar os próprios locais. E nós temos em Lisboa um caso mais flagrante, porque temos os bairros históricos completamente desfigurados e esvaziados por causa do turismo. Ela, o exemplo que dá também é interessante. Ela vai a um dos países do Médio Oriente e vai a um espetáculo de falcões. E diz ela, porque é que eu vou a um espetáculo de falcões? Porque isto é o que se faz nos Emirados Árabes, é o tipo de experiência turística que toda a gente faz. Eu não tenho interesse nenhum, isto não me vai mudar, não tem nada a ver comigo, mas mudou certamente os hábitos dos locais, que têm que preparar o chão, o hospital dos falcões e essa coisa toda. E é verdade, o turismo é alguma coisa que hoje em dia, como é praticado, muitas vezes não é a experiência transformadora que classicamente era suposto ser, não é? Mas ao mesmo tempo que nós chamamos viagem hoje em dia e consideramos como boa literatura de viagens, também não é aquilo que era noutros tempos. Por exemplo, há uma tendência de literatura de viagem que é clara nos últimos 10, 15 anos,
que é, em vez da pessoa, do escritor, andar de terra em terra, não é? Pelo contrário, vai para um lugar e fica. Portanto, o que ele escreve é a experiência de confronto diário com uma realidade diferente da dele. Imaginemos, por exemplo, um inglês, um escritor inglês, que vai para a Índia, para uma cidade como Bombaim, e vive lá, faz o esforço, mesmo sem ter necessidade, de viver lá durante um ano para poder escrever sobre a sua experiência, porque é uma experiência de alteridade também. Portanto, a pessoa não anda sempre a mexer-se, não anda sempre em movimento, mas tem o tipo de confronto que é próprio, que é típico da viagem. Esse é um género de literatura de viagem que é muito interessante. Agora, há uma coisa que se deve dizer, é que a literatura de viagem, que se tornou, talvez no fim do século, um dos géneros mais populares e mais lucrativos de literatura, hoje em dia, com a internet, as redes sociais, os socialites, essa coisa toda, é o género que está um bocadinho a passar à história como género. Não é que as pessoas não escrevam sobre viagem, nada disso. Agora, o género em si não goza do prestígio que gozava há 10 ou há 15 anos atrás. Mas isso também, achas que também tem a ver com essa democratização da viagem? Tem a ver com a vulgarização, não é democratização, é mesmo a vulgarização. Sim, porque das viagens. A certa altura falavas aí nessa questão as viagens banalizaram-se e as grandes questões seguem na mesma via low cost. Sim, mas eu também digo uma coisa, eu não sou nostálgico, não tenho nenhuma nostalgia por uma era sagrada da viagem, como tinha, por exemplo, o grande teórico das viagens é um escritor que é inglês, chamado Paul Fussell, na verdade americano, mas ele fez a maior parte da carreira dele e então ele é alguém que escreve como o Levi Strauss já escrevia nos anos 50, quando chegou à Amazónia, que a literatura de viagens morreu, a viagem é uma caricatura do que já foi. Portanto, os viajantes sempre tiveram, é curioso isso, sempre tiveram desde a antiguidade saudade de um tipo de viagem que eles já não podem fazer. A gente chega a um lugar qualquer e dizemos assim, olha, estou a ler aqui a citação, este que fez isto e este que fez aquilo, eu não vou poder fazer, já passou. Portanto, há sempre essa, a literatura de viagem é outra coisa, que é uma convenção não escrita, é sempre um bocado saudosista. Mas voltando a essa questão dessa tal banalização, tu dizes, mas nessa turismo de massas há aqui também uma perspectiva que é, como eu dizia, era também democratização, porque claro, nós não nos podemos esquecer que a viagem foi sempre uma coisa de elites, não é? Ou de uma elite religiosa primeiro, ou depois de uma elite técnica, ou de uma elite social. Há uma escrita feminista nos anos 80, 90, que justamente censura a literatura de viagem clássica como machista, exclusivamente masculina e de valores retrógrados. Há vários escritores de viagens, nomeadamente australianas, que descrevem esse ponto de perspectiva, ou seja, apresentar um ponto de vista alternativo ao ponto de vista clássico da literatura de viagem, que é claramente masculino, para não dizer machista. Não é machista porque muitos dos escritores de viagem vão em viagem porque são homossexuais e não são bem recebidos na sociedade deles e, portanto, a vida para eles, a liberdade, começa do lado da Turquia, porque no tempo em que eles escreveram havia uma liberdade moral que, entretanto, desapareceu ou que se esvaziou. Mas, só para acabar isto, portanto, esta Agnes Callard escreveu sobre não valer a pena viajar, ser, como dizia o Fernando Pessoa, viajar. Ela citou o Fernando Pessoa como o escritor mais anti-viagens que alguma vez existiu. Portanto, diz que Pessoa escreveu no livro Desassossego que viajar era uma polícia, era para os tolos. Mas este texto da Callard saiu em 2010, logo a seguir no Guardian saiu uma refutação desta tese. E esta escritora, que eu não sei dizer o nome, por acaso podia ter tirado um apontamento, mas não tirei do nome, mas o texto é fácil de encontrar. Ela diz que mesmo que a gente vá para o resort, a viagem é uma experiência transformadora. Porque a pessoa, por exemplo, vai de férias, como, sei lá, como eu fui agora, para a Itália, nem que seja apanhar um comboio diferente, ter que perguntar se recebem cartão ou se tem que ser em dinheiro, tudo isso já é uma experiência transformadora para a maior parte das pessoas. Isso já é uma quebra
da banalidade, do cotidiano, que faz com que a viagem valha a pena. Portanto, é o oposto da teoria da outra. E até porque depois, realmente, tu também falas dos viajantes de sofá, Claro, que se deleitam com a leitura dos livros de viagens, mas a leitura de qualquer, de um romance ou de uma coisa qualquer que nos interessa, é sempre uma viagem, é sempre claro, que nos transforma. Mas, de facto, há ali uma diferença fundamental, é que há a dimensão física da viagem. E que o leitor de sofá não tem toda essa dimensão, esse embate com a realidade, não é? Que às vezes é negativo, não é? E por isso é que a leitura de viagens por vezes é muito aprazível, porque não tem a viagem tem sempre essa dimensão do incómodo físico. A certa altura que a pessoa está cansada, está com muito calor, está com... No ano passado saiu uma revista francesa que parece uma coisa saída de há 30 ou há 40 anos atrás, que é uma compilação dos escritores clássicos de viagem. Então, lá no meio aparece um escritor da Bretanha que se chama Roland, não sei qual é o outro nome dele, sei que é Roland. E então o Roland escreveu imensos livros de aventura, imensos. Ele escreveu quem sabe alguma coisa, quem conhece alguma coisa de cinema francês, ele escreveu o argumento de um filme muito conhecido nos anos da guerra, que é o Cais das Brumas. E ele escreveu muitos livros de aventura, nunca saiu para lado nenhum. Ele odiava viagens, para ele todas as viagens eram mentais. E, portanto, ele escreveu aqueles livros de capa e espada, de marinheiros que vão para lugares estranhos e não sei o quê, nunca saiu da Bretanha. Posso Sim, eu há acho que inclusivamente um escritor francês, Xavier de Maistre, que escreveu um livro sem sair do quarto. O livro chama-se Viagem à Volta do Meu Quarto. Ele estava confinado por uma razão qualquer e então fez um livro de viagens não saindo do quarto, que é um livro muito interessante também. Que é muito bom. Exato. Excelente livro. E tens o caso também do Vernon Sullivan, que é o pseudónimo do Boris Vian, que sem nunca ter estado nos Estados Unidos, ganhou também um prémio com o livro Os Pivos sobre os Túmulos, creio eu, que é esse livro, que lhe deu um prémio de literatura de viagem. E na realidade é um romance que fala sobre uma viagem onde ocorrem alguns homicídios, etc. Não vale a pena agora aqui explicar muito, mas o que é interessante é que ele nunca tinha estado nos Estados Unidos. E ganhou esse prémio, creio que, não sei, atribuído pelo New York Times também, num concurso anual de literatura de viagem, se não estou em erro. É só O próprio Kafka tem um livro passado na América, nunca foi nem continente. Mas depois também se tornou moda. O Kafka tem um livro que passa-se na América, nunca foi lá. Mas depois também se tornou moda. Houve uma altura Que havia um imaginário em que, nos anos 80, 90, em que apareceram escritores que declaradamente assumiam essa provocação. Há um livro muito conhecido sobre a África, eu não sei dizer agora o nome, mas do escritor que nunca pôs os pés em África, um escritor americano. Portanto, tornou-se um bocado de moda pós-moderno ter aquela coisa de escrever sobre uma realidade que se imagina, uma África imaginária, essa coisa toda. Como é que se chama o livro do Boris Vian, do Vernon Sullivan? Há vários, mas este acho que é Eito Cuspidos sobre os Pivos. Ok. Eu acho que é Giveia que rasca sobre o tom, não é? É isso. Há outro também, mas não, quase certeza que não foi este, que é o Morto aos Feios. É um livro sem dizer. E há um poeta português, o José Agostinho Batista, que em Madeirense, ele saiu da Madeira muito novo, veio viver para Lisboa e, entretanto, ganhou pânico e pavor aos aviões. Portanto, que ele só regressou à Madeira 50 anos depois, nunca mais ele saiu aqui. Acho que foi uma vez de barco e voltou. Mas o que é engraçado nele é que ele tem vários romances. Ele é poeta, essencialmente. Mas tem contos ou romances que falam sobre o México. Sobre o México? Sim, e eu uma vez fui à casa dele e achei que ele tem um bar mexicano num anexo nas traseiras da casa. Tem a maior coleção que eu já vi de discos Tex-Mex. Milhares de discos, tem a
arte mexicana por todo lado e nunca foi ao México. Ele nunca foi ao México e disse, nem nunca fui, nem nunca irei. Mas é um conhecedor profundo da literatura, da cultura mexicana, portanto, o entendido disso, era convidado pela Embaixada do México, como sendo um conhecedor da cultura mexicana. E acho que eles ficaram muito admirados quando ele disse, nunca tinha ido ao México. A propósito de... Sim. Desculpe, me atravessei. Força. A propósito de ir ao México, saber do México, não saber do México, eu gostaria de saber qual o motivo de você ter escolhido Ninguém Sabe Onde Está. Acho que você já tocou nisso, nessa fala em que você diz os adolescentes... Você sabe onde está? Bom, assim, não é retórica, a pergunta é para você. Não, mas é realmente retórico. Eu acho que a maior parte das vezes nós não sabemos realmente onde estamos. E isso é bom. É fantástico. Ou seja, a pior coisa que... Não é a pior coisa, mas uma coisa que é desagradável para mim é a pessoa agarrar-se a um cantinho. E infelizmente, pronto, claro, podíamos falar de 30 mil coisas, mas estamos numa época em que todos estes fundamentalismos têm um bocado a ver com o agarrar o pedaço de terra, aquele espaço, como o meu espaço, a minha quinta, e este é o sítio que eu conheço, não quero conhecer mais nada, não quero saber mais nada. É muito mais interessante ter uma perspectiva de não querer saber onde se está. E eu tenho uma curiosidade. Quando eu peguei o seu livro, o objeto, né, esse livro interessante, parece um caderno de anotações. É assim, este livro foi editado, é uma coisa que eu não vos disse, mas que vocês pode-vos parecer um pouco estranho, que é este livro realmente foi primeiro lançado em 2017. Portanto, saiu numa editora que é a Abismo, que era dirigido pelo João Paulo Coutrinho, e então o que acontece é que logo a seguir, portanto, o livro saiu na primavera ou no verão, logo a seguir a distribuidora da Abismo, que era a editora do Coutrinho, entrou em falência. Portanto, os livros desapareceram, portanto, o livro saiu, tipo 3 meses depois desapareceu, e ele ficou à procura de uma nova distribuidora. Entretanto, infelizmente, o Coutrinho faleceu em 2021, salvo erro. E com o falecimento dele, a maior parte dos livros desapareceram de circulação e, portanto, eu posso me orgulhar de ter um livro completamente indie, alternativo, no sentido em que está aqui, mas não saiu. E também não sabe muito bem onde é que é. Pronto, é um bocado isso. E isso tem a ver com esta apresentação, porque estava a falar com a Anabel e diz, olha, pronto, chatice, nunca pude falar muito sobre... Fiz uma apresentação em Óbidos do livro e foi a única. Nem sequer em Lisboa. Houve uma na Barraca. Houve lançamento na Barraca. Esse foi em fevereiro do ano seguinte, exatamente. Foi no dia dos estudos. Claro, então foste tu que fizeste. E também me chamou a atenção que, através do livro, eu não tinha uma foto sua, não tinha a sua biografia, não tinha... Ou seja, esse livro aqui, se eu abrir, tem uma série de outras informações. Né? Está mais bem vendido. Não, só que me chamou a atenção, assim, eu achei que curioso isso, né? Fiquei com mais vontade ainda de ler. Né? Se você puder falar um pouco também da sua relação com o Brasil, eu gostaria. Bom, a minha relação com o Brasil já vem de longa data, porque eu comecei a ir ao Brasil ainda com os meus pais. Lembro-me de no hotel em que nós ficávamos no Rio de Janeiro, estava o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano foi lá parar, não é, como a espécie da nova residência depois de ter sido expulso de Portugal, então a gente cruzava a tomar o pequeno almoço. Mas isto para dizer que comecei muito cedo a ir ao Brasil, mas aquilo que me foi interessante mais no Brasil foi sempre coisas que saíam um bocado fora do comum. Eu lembro-me que eu estive, uma das últimas vezes que fui ao Brasil, estive em Pernambuco e descobri que falei com umas pessoas que arranjaram uma maneira de ir, isto era o Carnaval,
ir a um carnaval ou uma terra lá não sei aonde. E cheguei lá, encontrei umas incríveis máscaras em papier-mâché que trouxe depois, ainda tenho em casa. E marcou muito porque estava a ver o carnaval uma terra de província, não sei dizer, 40 km de Pernambuco, e estava a ver o carnaval, toda a gente a rir-se, e às tantas, a dançar, não sei o quê, e às tantas olho para o lado e estava um homem com um carro com uma caixa funerária de uma criança. Portanto, a criança ia enterrar no meio do carnaval. E é este género de histórias que eu, não é que eu procuro, porque eu não procuro, elas acontecem, mas que eu acho que é interessante na viagem. Pronto, eu lembro-me do carnaval, lembro-me dos desfiles, lembro-me das máscaras, isso tudo, mas lembro-me muito mais, sempre E depois há uma coisa que é engraçada, que é o viajar tem esta coisa de ser um bocado viciante e de as viagens acabarem por entrar umas dentro das outras. Portanto, eu muitas vezes estou aqui a passear no passeio aqui de Oeiras e estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu sei lá, em Itália ou em França ou na África do Sul. E isso esta coisa desta associação de ideias do caminhar permite ir entrecruzando, misturar às vezes histórias, porque é também preciso dizer uma coisa, que é o escritor de viagens é um mentiroso. É um mentiroso no sentido em que ninguém pode provar que aquilo que ele está a contar a não ser que ele dê lá os nomes das pessoas e dar lugar de vida, isso raramente acontece. Portanto, isto pode ter acontecido e pode não ter acontecido. O que vocês leram aqui, provavelmente, metade foi inventado. Porque depois também foi qualquer coisa que eu, quanto mais ia, quando dei este curso de literatura de viagens, percebi claramente que a ficção, que a continuação da história verdadeira ou do aquilo que aconteceu no outro plano, fazia parte da literatura de viagens. E às vezes é muito melhor uma história meio inventada do que uma história totalmente verdadeira, porque a história totalmente verdadeira é uma chatice e ninguém tem paciência para ainda sobre o título, no entanto, apesar de não sabermos onde estamos, uma das suas crónicas fala naquela vontade de encontrar aquela casa secundária para a celeridade da reforma. E, portanto, gostar um dia de ir para Benavente, que acho que foi o sítio que referiu. Ou seja, onde eu tive uma casa que depois vendi. Não deixa de ser um paradoxo, de gostar de saber onde é que está naquele sítio já numa idade, Claro, não é? claro. Achei muito interessante Claro que sim, essa ideia. claro que sim. E de gostar desse gosto de andar à procura de casas secundárias para depois um dia poder usufruir um espaço fixo para estar. Sim, mas isso É uma fantasia, não é? Isso é uma fantasia muito ultrapassada. Mas há muito mesmo. Mas se calhar para mim é um reflexo de alguma coisa minha. Não é? Nós vamos buscar aquelas coisas que nos dizem alguma. À medida que o turismo foi crescendo em Portugal, fui ganhando tendência a sair cada vez menos de Lisboa, porque comecei a achar que as atrocidades são tantas que às tantas é melhor não ver. Eu sei que é falso e que há alguma letargia nisto que eu estou a dizer, mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, sei lá, ainda me disseram, ainda não fui ver, que toda aquela zona de floresta, a zona do Meco, à volta do Meco, já está a desaparecer, já não existe, fico sem vontade sequer de passar lá, porque tenho memórias fantásticas daquela zona, uma das zonas mais bonitas de Portugal e que hoje em dia não sei se ainda existe. Eu senti também um bocadinho, revi-me na última parte que a Anabela falou, da escrita leve, com humor, senti, porém, em pequenos pontos das crónicas, nostalgias relativamente a coisas que já não existem. Claro. A questão da fotografia física relativamente à analógica, a esta digital, que desaparece, não é? Aquelas memórias. Uma em particular que estava a refletir nisso aqui há um tempo, porque estive em Santarém há 15 dias e as igrejas estavam todas abertas. E nós hoje vamos a qualquer sítio e as igrejas estão fechadas. E é uma pena. E isso também fala disso. E que se deve, enfim, a todo este consumismo da viagem, não é? No fundo,
das peças poderem desaparecer, não é? Gostei muito Pois, isso sobre isso, das igrejas não podemos entrar numa igreja, não é? É um problema sério. Mas mesmo, não podemos estar e usufruir daquele espaço. E estar, não é? E até refletir sobre o que fizemos antes ou eventualmente o que fizemos depois. E também senti na sua escrita muita sensibilidade, muito humana. Acho que a crónica que mais gostei é aquela onde fala da generosidade dos outros. Aquela ideia de facto que devemos vir a ser generosos ou dos outros serem generosos connosco quando não nos conhecem. Acho muito essa parte. Uma das razões que eu escrevi este livro é porque eu tenho uma memória muito curta. E graças, por exemplo, a estas observações que estão a fazer de pessoas que leram o livro agora, fico feliz porque me estou a lembrar de coisas que escrevi que me tinha esquecido já completamente, porque agora não tive a reler o livro todo para esta apresentação. Então é bom, é excelente estar aqui com vocês, porque isto permite-me relembrar coisas que escrevi e se calhar associar a outras que estou a pensar agora e que me preocupam hoje em dia. Aquela ideia, por exemplo, de cada pessoa, nunca tinha refletido sobre isso, aquela pessoa só tem 20 ou 30 histórias. Não é? Que todos nós, e depois que tendencialmente tendemos a arranjar novos públicos para as mesmas histórias. Exatamente. Também é um Temos que bocadinho. arranjar novos públicos para aquelas histórias antigas que depois vamos inventando um bocadinho. Eu tinha pensado que tínhamos um limite. Isso vem de um filme que é o Rumblefish, que é um filme do Coppola, em que há uma personagem, que é uma personagem de farsa, que diz assim: mas estamos aqui a chatear-nos com esta história toda quando temos mais 10 verões ou uma coisa dessa. Não vale a pena, não é? Só são 10 verões, portanto a vida não vale nada. Não é? E a ideia veio daí, acho que a roubei daí. Vou-te colocar uma provocação. Onde é que o rumo à conversa? Tu falas em viagem, falas em caminhada, certo? Como coisas não forçosamente. Sim. Forçosamente. Mas também falas de outra coisa que para mim é importante. Pela atividade que tenho hoje em dia e que falo todos os dias. Falaste da gentrificação e da turistificação das cidades, certo? Agora, a questão que eu pergunto é, não tem nada a ver, eventualmente, com a temática do livro. Tu, enquanto escritor de viagens, achas que pode ser sacada alguma responsabilidade, seja mais o que for, sobre a maneira como divulgas os locais, no sentido da procura? Hoje em dia, o turista procura, diz, não é? Na academia, que se vende para aí, que eu também vendo, procura a tal experiência única e autêntica, cada vez mais difícil de encontrar. Tu achas que tens alguma obrigatoriedade nas crónicas que escreves em desmontar isso, ou siga a banda e é vamos deixar as crónicas de lado, porque as crónicas são um domínio em que não há uma retratação, não há uma procura de retratação dos lugares. Elas têm um sítio em que acontecem ali, sem dúvida, no Rio de Janeiro, ou em Paris, ou em Lisboa, acontecem, mas não há nenhuma tentativa neste livro, nem nas crónicas que eu escrevi, primeiro para o público, depois para a revista da TAP e para blogs, porque as crónicas têm esta coisa que não falámos, que é, às tantas, deixaram-me de pedir para escrever crónicas, para publicar em papel, mas para fazer uma espécie de diário de bordo para os blogs das publicações para as quais escrevi, o que me obrigou a uma mudança completa de registro. Mas isto para dizer que as crónicas são uma coisa, outra coisa são os guias de viagem, mini guias de viagem, que eu fui fazendo justamente para a revista da TAP e mais ao contrário, primeiro para o público e depois para a revista da TAP. Quando fiz este trabalho, eu sou muito honesto em relação a isto, que é assim, os jornais nunca tiveram muito dinheiro. E, portanto, os lugares para onde eu fui resultaram de uma negociação entre mim e, raramente a publicação, porque as pessoas da publicação tinham mais que fazer, tinham as notícias da política e do desporto para dar, portanto, davam-me um bocado de rédea larga para eu escolher os sítios para onde ia. Só que tinha que negociar as estadias, essa coisa toda, os programas, e sempre procurei coisas que fossem, entre aspas, alternativas. Ou seja, para te dar um exemplo, quando cheguei a Turim, quando fui a Turim em trabalho,
marcaram uma guia que, por curiosidade, era cubana, tinha uma voz grossa, parecia um daqueles homens que fumam muito, não é? Parecia mais um fumador. Olha, não vais mais longe. Mas então, a senhora aparece-me à frente, uma matulona, uma mulher enorme, olha para mim, eu me sentia muito pequenino ao pé dela, e diz-me ela assim, então, o que é que lhe deu na cabeça para pedir para visitar o gabinete do, como é que ele se chamava? É médico ou cirurgião Lambrossi. Então o que era? Era um sítio na Universidade de Turim em que é um pequeno museu de um tipo que acreditava no século passado que os marginais, as prostitutas e os bandidos tinham um cérebro mais pequeno que as outras pessoas. E então eu quis ir a Turim para ver aquele museu, estava realmente nas tintas para o resto da cidade. E escrevi sobre isso. E portanto eu tentei sempre, indo a um determinado sítio, ir para onde as outras pessoas não iam. Por exemplo, eu passei, por causa do campeonato qualquer de futebol, quase um mês na Alemanha, em cidades muito fora do circuito turístico, em que encontrei sempre coisas engraçadas. Por exemplo, foi uma cidade, uma cintura qualquer industrial, em que só havia fábricas em todo o lado. E no meio daquilo encontrei raposas que andavam a passear no meio de uma zona abandonada industrial. Portanto, eu sempre me interessei mais pela procura destas coisas alternativas. Fui para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu pedia, eu quero ir para a Rocinha. O primeiro que disse, mas não entrei. Portanto, não vou. Depois encontrei lá uma rapariga jovem, negra, que quis ir comigo, e lá fomos os dois. Ela disse-me assim, olha, tenha cuidado com as botijas de gás, porque normalmente são sítios em que eles fazem tráfico de droga, não gostam de pessoas aí. Mas de resto, correu muito bem, as pessoas estavam muito contentes de terem turistas que não eram os turistas mais usuais do Rio de Janeiro, que preferem ir para a Rocinha e para os outros subúrbios mais perigosos. Eu tive, por exemplo, na África do Sul, em Joanesburgo, fui dormir para o Soweto com uma velhinha de 60 anos, que tinha 7 fechaduras na porta, e foi uma experiência fantástica. De manhã apareceram filhos, amigos, com cervejas, com não sei o quê, foi absolutamente fabuloso. Depois fui com eles a um festival de música em que eu tinha um cartão de jornalista, então nós conseguimos ir para o pé do palco com o carro, porque eu tinha o cartão de jornalista. Eles tiraram de um boi e assaram o boi mesmo ali ao lado do palco, e então toda a gente bebia por copos de vinho de pé. Pronto, é este género de coisas que eu acho que é engraçado viajar, fazer alguma coisa diferente do que é usual, porque senão não vale a pena. Não é? Quer dizer, vale a pena contornar essas claro, questões. Vale a pena ver os momentos e isso tudo, mas escrever sobre isso não é. 30 mil pessoas já o fizeram, então para quê? Não é? Mas aquela senhora falou sobre Santarém, e Santarém isso é um fenómeno novo. Porque Santarém tem tido as igrejas todas fechadas e ainda hoje não faz parte do circuito turístico. Mas Santarém, portanto, foi há 2 semanas, tem as igrejas todas abertas. Eu sei. Mas o turismo E tem um ambiente de turismo, a receber as pessoas. Estão a receber-nos com as informações todas pertinentes. Mas o turismo está a abrir espaços que estavam fechados. Em Lisboa há muitas igrejas que estavam fechadas, como a de São Cristóvão, que graças ao turismo reabriram. Pois, mas não é tudo mal. Ainda em Santarém é um património absolutamente extraordinário. Fantástico, claro. Mas é uma coisa, foi uma surpresa das melhores que tive. Mas lá está o turismo de massas, que é o que está muito em vigor hoje em dia, não vai a Santarém. Vai à igreja do Santíssimo Milagre, as pessoas veem lá o que tinha de sangue, que dizem que eu já lá fui 10 vezes no Gati, mas dizem que está lá, não é? E depois vão ao centro comercial e não deixam nada para a cidade. Não compram uma garrafa de água, não bebem um café, não vão ao restaurante, nada. Portanto, é um tipo de turismo que até nem interessa muito, mas é uma cidade que tem um património incrível. E os próprios guias não o conhecem. Descobrimos um restaurante aí nesse caminhar, não é? Absolutamente de primeira, com um chefe de primeira. Vazio, não é? Mas ele diz que aquilo já dura há 5 anos e que tem pessoas de Lisboa que lá vão de propósito. Sim, é o balcão, não é? Não, é o Pátio da Graça. É extraordinário o chefe, que ele foi Mas buscar. Não, ele foi buscar a fusão entre a comida mexicana e japonesa. Mas isso não é vulgar em alguns países. Por exemplo, na Colômbia há muito esse género de misturas. Do oriental com
o sul-americano. Há muito esse género. A comida, por exemplo, a gastronomia da Colômbia é espetacular. Aquele é livros, recomendo. Mas, por exemplo, na Colômbia, o que eu fui fazer foi a Cartagena, e em Cartagena descobri que havia uma festa promovida pela polícia contra a droga. E então aquilo, em termos musicais, foi uma das coisas mais criativas que eu alguma vez vi. Os DJs que estavam lá a tocar, depois as pessoas, era uma coisa única. É. Muito interessante. Não há agora assim, uma certa pressão social no sentido de que as pessoas têm que viajar, se não viajam é uma espécie de handicap, não viajar. O consumo, é a pressão do consumo. Viajar é consumo. É mais um produto. É mais um produto. Como digital. Eu acho que a viagem turística tornou-se realmente, como diz esta escritora, a Agnes Callar, uma maneira de enganar a rotina, de enganar a morte. Ou seja, é uma maneira das pessoas conseguirem ultrapassar uma vida que se calhar é confortável para muitas das que viajam, mas que é uma vida vazia, sem grandes valores, e portanto a viagem dá essa ilusão de diferença, essa ilusão de confronto com o outro, que faz parte, é mais um elemento da mesma rotina. Não quero estar a parecer deprimente, mas acho que é um bocado isso. O que é? Diz lá. Não concordo, mas está bem, por Então. favor. Não. Então, se não concordas, diz. Não me apetece. Diz lá, vai. Ficamos aqui a bater bola. De facto, também há essa visão tão catastrófica, não é assim uma... Sim, não é a minha posição, eu só estava a falar dela porque é realmente uma coisa que tem sido um debate desde que este artigo saiu há 3 anos, que se tem multiplicado um bocado por publicações de viagens, e que é um debate interessante, não é? Porque é que as pessoas viajam hoje em dia, não é? Há uma das crónicas que fala precisamente, essa não retiro, mas tive a ideia que é nós vamos conhecer tudo o que é de fora e depois aqui dentro não conhecemos, não é? Isso é bastante, eu acho que é verdade. Quer dizer, eu aqui há tempos fui passear só, e a intenção foi só essa, foi subir e descer à Avenida Liberal. E entrei nos hotéis que estão cheios de turistas. Entrei nos hotéis, nós temos hotéis absolutamente extraordinários. Na Avenida da Liberdade, se entrarem nos hotéis, os cafés dos hotéis são, enfim, 5 estrelas. E não têm portugueses. Mas eu acho que isso é mais flagrante ainda nas gerações mais novas, que é... Eu tenho uma filha que tem agora 15 anos e há uns tempos dou muito bem com uma das colegas dela, e no outro dia levei-as, elas são do Sporting, que foram ver o jogo, eu não sou da equipa nenhuma, mas fui com elas. E portanto tive que ir, fomos de metro. E então a amiga da minha filha estava muito excitada porque nunca tinha andado de metro na vida dela. Na altura mas, claro, tinha ido à República Dominicana, ao Sri Lanka, não sei onde, foi a todos esses sítios, mas no metro em Lisboa aquilo foi tão excitante para ela. Eu já estava um bocado à rasca, porque ela olhava para todos os lados e falava alto, e eu estava a ver as pessoas à volta dela e pede o que é que esta ET está aqui a fazer no meio. Ou andar no 28? Ou andar no 28. Como é que... Tu apanhas o 28? Não. Eu ando lá para a tareia todos os dias do 28. Tiro lá turistas, ponho-os na rua, já me ofereceram tareia várias vezes. Então és mais de 25. As pessoas mais idosas. Não sou de 28, preciso mesmo de. Por exemplo, aquilo não é. Eu passo a vida a dizer. Aliás, tive um seminário que há uns tempos com a vice-presidente da Carris. E tive uma conversa desagradável com a senhora, porque eu disse que ela nunca andou naquele transporte, porque aquilo é tudo menos um transporte público. Não é? Aquilo é outra coisa. E enganam o turista e enganam o residente. Ninguém consegue andar naquilo. Vou dizer naquilo. uma coisa, no outro dia entrei completamente em pânico porque apanhei o 28 em Campo de Rico e apanhei um condutor jovem. E tinha acabado de acontecer aquela desgraça que aconteceu nos anos. E vou dizer uma coisa, descer aquela rua, que eu não sei como é que se chama, que vem da Baixa, até à Rua da Conceição, se calhar já é a Rua da Conceição. Aquilo é muito perigoso. E com os turistas do povo. Não é calçado ali, não é calçado do povo, é a Rua da Conceição no sentido inverso. Não é calçada de São Francisco?
quem vai para o São Luís, não é? É isso mesmo. Bem, mas aquela descida, eu estava a ver que o elétrico ia descarrilar, e a verdade é que vários elétricos no passado descarrilaram, portanto, não é? Pode repetir o nome da Agnes, por favor? Sobre o nome da jornalista? Ela chama-se Agnes Callard, com 2 L's, e ela escreveu em 2013 este artigo que se tornou muito marcante, porque justamente é muito provocante no sentido que o que ela quer dizer é que não vale a pena viajar, do ponto de vista dela. Claro que é uma filósofa e a gente sabe bem que eu tirei filosofia, portanto sei bem que às vezes o prazer ou o gosto em argumentar é maior do que aquilo em que se acredita verdadeiramente. Mas isso é outra questão. Obrigada. Mais alguma questão? Já agora, quer dizer, claramente que já andaste a viajar pelo mundo inteiro. Não inteiro. Mas muito. Mas realmente não estou-se a falar muito de Portugal. Achas que não consegues tirar o mesmo prazer, a mesma sensação? Nós temos um país pequeno, mas completamente diferente de sul e norte, não é? Pois, mas é assim, as crónicas têm a ver com experiências que tu tens e não com uma escolha de lugares, estás a ver? E portanto, nesse sentido, as experiências que eu achei, há alguns textos neste livro que são inclusivamente sobre Lisboa, sobre a maneira de, ao fim e ao cabo, de viajar dentro de Lisboa. Portanto, não há uma clara vontade, não há uma segregação, não há um preconceito contra Portugal. E há várias crónicas que são sobre Portugal, mas, quer dizer, eu quando escrevi este livro não pensei nesses termos, vamos lá, por exemplo, em uma cota, tipo 20% tem que se passar em Portugal. Eu gosto imenso do país. Agora, realmente, acho lamentável o que, sobretudo em torno dos lugares mais carismáticos, mais turísticos, nós vemos hoje em dia, não é? Por exemplo, eu nos passeios que faço agora culturais estou muitas vezes em Cascais, e Cascais tornou-se quase um pesadelo comparado com o lugar extraordinário que era ainda há 20 ou 30 anos. E Sintra. Mas Cascais... Sintra é mais envolvente, nem menos que o centro histórico, não é? Mais envolvente, está tudo agora não consegue ir lá assim. Hã? Não consegue ir lá assim. Consegue, mas isso é outra questão, tens de levantar cedo. Bicicleta. Bom, então acho que já estamos dentro da nossa hora, agora temos aqui um espaço para os autógrafos. Pronto, quero agradecer, Luís, muito obrigada. Agradeço a vossa presença e as vossas questões e as observações. E pronto, não se esqueçam, é dia 23 de maio, temos o próximo Clube da Palavra, com o livro Filha da Louca, da Maria Francisca da Gama e Pecados dos Pés. Muito obrigada. Obrigada.